Eu sou Cláudia Maria Miranda, sou psicanalista, psicossomaticista, psicoterapeuta, trabalho com acupuntura também. Tive a oportunidade também de realizar um estudo de enfermagem e quero falar hoje a respeito de traição. Traição, muitas vezes a gente não fica pensando muito nessa questão e é até interessante, porque na realidade a gente não sabe a respeito do nosso parceiro. Então, mergulhado neste desconhecimento, na opção das duas fantasias, ou que ele nos trai ou que não nos trai, a melhor fantasia é que a gente pode confiar. Então essa é uma boa fantasia, inclusive uma fantasia saudável. No entanto, eu não quero falar hoje para as pessoas que estão pensando a respeito do parceiro, se ele trai ou não, mas as pessoas que de fato reconhecem que são falíveis e que traem. Para essas pessoas, e destas pessoas que eu quero falar hoje. A gente tem uma ideia, né, de que as pessoas que traem são aquelas pessoas que não estão tão envolvidas na relação, são desencanadas, não gostam tanto. E eu não vou falar de uma verdade absoluta, de um axioma, mas eu vou falar segundo a minha experiência com os clientes que de fato traem ou traíam. E uma coisa que existe em comum deles, um sinal de todos eles, é grande envolvimento com o casamento. Grande envolvimento com esta primeira relação. Um grande envolvimento, eu digo, uma certa anulação, uma disposição para uma mudança da sua personalidade, do seu comportamento, supressão dos seus desejos. Eles colocam a primeira relação como tão importante a ponto de eles suprimirem os seus próprios desejos, as suas vontades. E vamos falar de vontades do dia a dia, no que diz respeito à disposição de móvel, no espaço físico, a disposição em relação ao horário que vai acordar, a como se movimentam dentro de casa, a como se colocam na relação, a sua autonomia no que diz respeito à construção dessa rotina a dois. E o que eu percebi são que essas pessoas, elas de fato, elas elas utilizam pouco, né, muito pouco desses seus desejos, manifestam e realizam muito pouco dessas suas vontades, dos seus desejos nesta primeira relação, a ponto que chega algum momento que elas precisam, na realidade essa traição ela vem como uma necessidade de se envolver, de se realizar, e isso acaba sendo focado ou transferindo para uma outra relação. Poderia ter sido para o uso de droga, poderia ter sido para o excesso de trabalho, como workaholic, poderia ter sido para qualquer outra questão, mas nesse caso a gente está dizendo que essa pessoa tem uma necessidade de se olhar, de olhar para si, de se reconhecer enquanto pessoa nessa relação, de aprender a relacionar e não a conviver. Tem uma diferença muito grande no convívio. Quando numa relação existe um dominante e outro dominado, que é o mais comum, para que você desenvolva uma relação onde as duas pessoas consigam colocar os seus desejos, as suas vontades e a todo tempo negociar esses desejos e as suas vontades. Não é algo que a gente negocia, porque em geral a gente faz uma negociação prévia antes do casamento ou antes de morar junto e utiliza aquilo como se não, já está estabelecida a relação e é assim que deve ser e não necessita de nenhuma modificação. Só que isso não é relação. Relação é o dia a dia que se movimenta. Quando as coisas não estão se movimentando no dia a dia, daí a questão das pessoas como dizerem, o casamento caiu na rotina. O que cai não é o casamento, não é o movimento, não é a vida, não são as pessoas. São as formatações estabelecidas que não se permitem essas modificações. O humano modifica, mas ele vai mantendo aquelas formatações do casamento como eram há alguns anos atrás. E o fato é que essas pessoas, elas
elas passam por cima de si em prol de algo muito grande, que é o casamento. Então uma coisa que de fato a princípio me causava estranheza era justamente isso, né? A gente pensa, poxa, se a pessoa vai buscar um outro relacionamento, é que talvez o primeiro relacionamento dela não esteja, ela não valorize tanto, né? Não, ao contrário, ela valoriza muito, até demais, mais que a si próprio. Talvez daí aquela ideia, né, aquela máxima do senso comum que diz que a pessoa que está traindo, em geral, não deixa, né? Ah, esse homem não vai deixar sua esposa, a esposa não vai deixar o marido. E de fato, nenhum desses meus clientes, eles mostravam o mínimo de disposição para se desvencilhar dessa primeira relação. O que eles precisavam era de reorganizar quem eles eram, o que eles poderiam fazer e realizar um pouco dos seus desejos que eles não permitiam realizar dentro da relação. O fato é que a partir do momento que a pessoa consegue conciliar isso no seu relacionamento, ela não necessita fazer essa busca extraconjugal. E algo que é muito interessante é que as pessoas, elas não percebem isso. Aliás, uma das coisas mais difíceis que existe é a gente se relacionar, a gente conseguir dividir um espaço com uma outra pessoa com, a dizer total liberdade talvez seja um exagero, mas com uma grande liberdade, não liberdade de escolher para o outro, mas escolher para si, liberdade de se permitir manifestar com naturalidade as suas verdades, diminuindo, não tendo que utilizar tanto as suas máscaras. E isso, o trabalho de psicoterapia, de psicanálise, faz com que as pessoas que não consigam fazer isso, que eu penso seja a maioria, consigam desenvolver passo a passo. Daí o objetivo de ter um acompanhamento terapêutico, né, que não é o acompanhante de quem necessita, mas o acompanhamento como uma estratégia de reformular, colaborar que a pessoa reformule, concilie determinados desejos seus nas relações, em todas elas, né? Nas profissionais, amorosas, pessoais, familiares, e aí então passar a produzir um bem-estar muito otimizado, onde não haja necessidade de vazões, o que também permite uma maior capacidade de produção da felicidade. Até logo!